Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a 13ª lição do nosso trimestre e encerramos assim o segundo trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. Durante esses 3 meses estudamos a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar ao céu. E encerramos exatamente com essa lição, a cidade celestial. Eu venho pensando que os sinais da vinda de Jesus que estão tão claros aí. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, que a tecnologia iria ser avançadíssima. E é o resultado que estamos vendo hoje. E em tudo isso será glorificado o nome do Senhor. Porque com essa velocidade de informação, essa quantidade aí de veículos, todos eles, muito em breve, terão que noticiar que desapareceu da terra um povo diferente, um povo barulhento, um povo que se dedicava a Cristo. Então, zele da sua salvação, tenha amor pela obra de Deus e esteja preparado, preparada, porque há reservado para todos nós um lugar de glória, que é a cidade celestial. Filipenses 3:20 é o texto áureo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e vai se consumar com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 21, versículo 9 a 14, depois Apocalipse 22, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos aprender na lição de hoje o que é o paraíso. Ora, a Bíblia diz, Paulo escreve, que as aflições deste tempo presente, elas não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. O que conforta o nosso coração é que em meio a todas as angústias, tragédias, injustiça da vida, o crente em Cristo tem para ele uma garantia de vida eterna. E vamos entender então, se estamos estudando sobre a cidade celestial, do que se trata o paraíso? O que é a eternidade como doutrina bíblica, como prevê o livro do Apocalipse, mas também conscientizar a respeito do estado final de todos aqueles que se dedicam em agradar a Cristo Jesus. Nós somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra, nós não somos daqui, por isso que não podemos de maneira nenhuma nos contaminar, que possamos ser perseverantes, tementes e obedientes à palavra de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, e fica aqui a nossa gratidão. Você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe a sua vida grandemente, mas você que está chegando agora, inscreva-se já, compartilhe esse vídeo, clique, deixe o seu comentário, e nós estamos aqui em nome do nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, agradecendo a sua participação aqui conosco, agradecendo você que mais um trimestre acompanhou o conteúdo da nossa igreja, que Deus te abençoe no nome precioso de Jesus. Vamos então ao conteúdo da nossa lição, você acompanha esses e outros detalhes com nosso amigo, nosso irmão, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudações, pastor William Enoque, gratidão, pastor Samuel Padilha, nosso presidente, a você, irmã, irmão querido que nos assiste, que acompanha essa programação, fica aqui os meus cumprimentos e a nossa alegria de poder recebê-lo novamente no canal, a fim de estudarmos a derradeira lição desse trimestre. Olha que bênção, isto só foi possível com a graça de Deus. Aliás, foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Hoje estudaremos, portanto, como já dito, a cidade celestial. A propósito, introdutoriamente, pastor Osiel destaca que os cristãos sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Eu começo introduzindo esse conceito, porque faz todo sentido pensar cidade celestial a partir desse viés.
Eu e você, que estamos participando da EBD, devemos ao menos compreender que nós não somos daqui. Se a nossa compreensão ela se prende a essa terra, se a nossa compreensão e concepção de vida ela se limita a essa existência, ela não é sequer razoável, medíocre e rasa. Nossa vida está para além disso. O Salmo 90 dialoga de uma maneira muito apropriada sobre a longevidade. Ele vai dizer que o sujeito vive 70, 80, os mais robustos, a partir daí enfado, canseira e fadiga. Isto é, alguém pensa que 80, 90, 100 anos de idade seja um bom tempo. Naturalmente que, sob o ponto de vista humano, é óbvio que sim, mas existe uma eternidade para além desse contexto que quem crê na Bíblia como palavra de Deus não questiona, acredita. E se existe uma eternidade que me espera, que te espera, que nos espera, lamentavelmente aqueles que pensam aqui se surpreenderão quando verem o que está por lá. Existem dois caminhos, céu e inferno, não existe uma terceira opção ou uma opção mediana. Não existe um purgatório que consiga se resgatar por meio de clamores e clamores a minha alma para o céu. Essas opções são inválidas, rechaçadas e não fundamentadas na Bíblia Sagrada. Portanto, se viveremos 80, 90, 100 anos, será por bondade de Deus, mas ainda assim é uma vida minúscula, é um conto ligeiro, é um vapor que logo se desvanece. É algo insignificante comparado à eternidade que não tem fim. E é sobre isso que a gente começa a conversar quando pensamos a cidade celestial. Bem, eu quero, sem delongas, convidá-los, portanto, para que a gente reflita o tópico inicial, o paraíso eterno. Pastor Osiel faz um recorte e uma linguagem superficial a respeito do que é o paraíso. Este que vos fala não tem a capacidade intelectual e armazenamento suficiente para conseguir relatar em pouco tempo informações minuciosas, criteriosas a respeito do paraíso. A primeira delas não se dá justamente porque eu não conheço essa esfera. Eu não tive uma revelação como Paulo, por exemplo, diante do que se lê na Bíblia Sagrada, obteve. Eu não tive acesso e, portanto, se a Bíblia não dá maiores detalhes sobre isso, penso que, onde a Bíblia não fala, se tenho um mínimo de decência e consciência, eu me calo, né? Agora, nesse primeiro momento, nós temos uma definição do que é o paraíso. E a primeira afirmação é fundamentada na segunda carta paulina aos Coríntios, capítulo 12, versos 2 a 4. Paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Uma das ferramentas bíblicas mais utilizadas para destacar essa questão do paraíso foi falada pelo próprio Cristo no ato da cruz, quando então o ladrão que se arrepende questiona sobre a possível ou eventual salvação, e o Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso, verso 43 do capítulo 23 de Lucas. Esse lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Paulo, conforme relata o verso 4 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, foi arrebatado e levado ao paraíso. Que é, ao que parece, o mesmo lugar daquilo que se relata em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Um lugar distinto. Todos os elementos bíblicos, me permita dizer isso, falo isso com muito respeito, com muito cuidado, com muita prudência e com muita humildade, mas essa é a minha modesta compreensão. Todos os elementos, todas as figuras de linguagem, todas as simbologias, todos os depoimentos, todos os relatos construídos na Bíblia, escatologicamente falando, portanto relacionados ao céu ou ao paraíso, onde você vê algo surpreendedor, alucinante, distinto, algo nunca visto, ou pelo menos que não faz parte do nosso cotidiano diário, acredite, é algo que está para além disso. Toda a beleza relatada na Bíblia sobre como será o céu, acredite, está sendo ou está preparado algo para nós que está muito além daquilo que está relatado. Mas, Diego, então você está dizendo que João, Paulo e outras figuras neotestamentárias foram rasas nas suas especificações? Não, senhores. Quem seria eu para falar ou para tecer uma consideração dessa? Na realidade,
é que estes homens não conseguiam relatar o que viram, porque o que viram, olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas é aquilo que Deus tem preparado para aquele quem Ele ama. Para destacar ainda mais relatórios que nós temos no tópico inicial, o que é a cidade eterna? Nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus, como registra o capítulo 13, verso 12, verso 21 e verso 22, aqui do livro de Apocalipse, ou os capítulos como queiram. A partir dali, a afirmação que nós temos por meio de uma leitura sob o ponto de vista pentecostal e de acordo com a leitura autoral, é que quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. Esses relatos de Apocalipse relacionados à figura da Nova Jerusalém, ela transita em todas as tradições. E sobre a preparação de um lugar para os santos, é um relato que o próprio Jesus disse no capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Quem tem um pouquinho mais de idade vai se recordar que um dos textos mais lidos nas Assembleias de Deus há alguns anos era o texto de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, existem muitas moradas. E ele foi para preparar lugar, para que aonde ele estiver, estivéssemos nós também. Olha que privilégio que nós temos de um dia podermos estar na casa que Jesus foi preparar lugar. Os salvos serão cidadãos dessa cidade, relata o capítulo 15, verso 54, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Desfrutarão das bênçãos eternas, habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Essas são as promessas destacadas e abarcadas na Bíblia Sagrada. Quando a eternidade começará? Pois bem, essa é uma questão de milhões. Inúmeras pessoas questionam isso. Fazem inúmeros questionamentos e não há nenhum problema questionar. Não se culpe por ser um crítico do ponto de vista, se é que existe crítica construtiva ou destrutiva, há controvérsias, mas digamos que a sua crítica seja construtiva, não há problema. Nós não enxergamos isso como uma maldade, desde que ela seja nociva, ofensiva, desrespeitosa, capciosa. Se for por esse viés, desnecessário. Se não for, é porque você tem curiosidade. Quem não tem? Quem dos senhores nunca abriu a Bíblia em textos nos quais você olha e fala, meu Deus, como se dará isso? Não é? Peça ao Espírito Santo que lhe esclareça, mas não seja indouto ao ponto de querer aplicar isso como uma regra inviolável, colocar perdão pelo pejorativo, goela abaixo sobre as pessoas e dizer, olha, essa é a verdade absoluta, acontecerá assim, assim e assim. Cuidado, tenha os pés no chão, tenha maturidade, tenha humildade, reconheça o nosso estado de aprendiz e reconheça de igual forma que, independente quando aconteça esse start, há um fenômeno previsto que transita sobre todas as tradições, a volta de Cristo Jesus. Aí entra em xeque as linhas de pensamento. Por exemplo, sob o ponto de vista pentecostal, existe uma corrente pré-tribulacionista, na qual se crê que Jesus virá antes de que se aplique a grande tribulação. Existem co-irmãos que pensam de uma maneira diferente. Não há por que haver guerra. Há discordâncias em pensamentos. Tudo bem, isso é natural, somos seres humanos e opostos no pensamento. Há um filósofo contemporâneo que diz, unidade na ação, diversidade na reflexão. Isso é extremamente natural. É receptivo também, mas nós, assembleianos, os pentecostais especialmente, acreditam que esse fenômeno acontece, a saber, o arrebatamento da igreja de maneira pré-tribulacional. Se será, Deus é quem sabe. O dia e hora, somente Ele, nem o Filho, nem os anjos nos céus. O fato é que nós devemos aguardar a vinda, a volta de Cristo Jesus. Isso é um fenômeno e vai acontecer. A propósito, sob o ponto de vista pentecostal, nós temos, além de uma linha pré-tribulacional, uma linha pré-milenista, isto é, a crença do pentecostalismo clássico é que o milênio acontecerá a posteriori, depois desse advento, depois da volta de Cristo Jesus. Há controvérsias, há outros pontos de vista? Naturalmente que sim, cada um enxerga a Bíblia do ponto de vista escatológico, ou algumas tradições, de uma forma. Elas se divergem nesse sentido, mas o que perpassa todas elas? O advento, a volta de Cristo Jesus, a Nova Jerusalém,
O fato é que nós devemos estar prontos para esse advento e para então sermos usufrutos desse momento entendido como novos céus, nova terra e, respectivamente, a Nova Jerusalém. O segundo tópico da lição de hoje, o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Quando você olha o texto sagrado desde o Gênesis até o Apocalipse, existe um propósito divino na consumação dos séculos. Lembre-se de um detalhe precioso na Bíblia. Deus nunca fez nada sem propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E há um propósito também na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra, como em Apocalipse capítulo 21. É nesse tempo que o propósito original de Deus se cumprirá e exatamente toda a terra se encherá da glória de Deus. Paulo escreveu, nesse tempo haverá reconciliação geral de todas as coisas. Céu e terra serão a mesma grei. Por isso, o perfeito, o eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade, de perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, a um lugar puro e a um lugar perfeito. Olha a grandeza desse Deus e o amor desse Deus em preparar para mim e para você, falhos, errantes como somos, mas Ele nos deixou o maior exemplo, Jesus Cristo, para que se seguirmos este padrão, seguirmos este modelo, alcançaremos a cidade nos céus. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Então, lá no Apocalipse, nós temos o símbolo de um rio, de uma árvore, a ausência de males, a presença de Deus. Como um rio, o apóstolo João descreve essa eternidade que brota esse rio do trono de Deus e do Cordeiro. E aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Então lá teremos vida eterna, essa grande vitória. Depois, a vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro do Gênesis. Os seus 12 frutos, de mês em mês, suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades, sobre a morte, e não haverá mais dores, não haverá mais doenças, pois no divino estado eterno, a morte não prevalecerá nunca mais. A vida eterna sem males. A Bíblia diz, Apocalipse 22, não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será sempre resolvido, porque o mal será plenamente tirado, erradicado. E ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. A vida eterna na presença de Deus. Será tão lindo, tão maravilhoso chegarmos no céu de glória, porque lá contemplaremos a Deus face a face. A sua presença será a nossa luz para todos sempre. Que alegria indizível! Nós prestaremos um culto olhando diretamente para Ele. A sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre todos nós reinaremos com Ele. Então o conselho não é meu, mas do Espírito Santo, de Deus, para todos nós hoje. Vamos fazer a obra de Deus com alegria. Vamos servir a Deus com amor, com integridade. Vamos continuar amando o nosso próximo. Vamos continuar perdoando, continuar vivendo uma vida digna diante de Deus. Porque Ele tem preparado para todos nós um lugar glorioso.
Pois bem, queridos, estamos de volta para finalizar o último discurso do encontro trimestral. Tópico 3, o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar, questiona o pastor Uziel Gomes. Os santos de Deus nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Volta-se a compreender a Bíblia sob esse ponto de vista. Nós, enquanto cristãos, se estamos satisfeitos com a terra, tão felizes ao ponto de se esquecer do céu, porque alguma coisa em nós precisa ser mudada, especialmente a nossa compreensão. Mas Paulo dá um alento. Capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, aceitável, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esse mundo, ou seja, não ande em conformidade com ele, vá na contramão. Embora isso pareça ilegal, mas do ponto de vista bíblico existe essa necessidade da ilegalidade. Me permita dizer isso. É necessário que caminhemos na contramão do mundo. E ele diz mais: não vos conformeis com ele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em tese, o que Paulo está dizendo é que o nosso entendimento carece de ser renovado, carece de ser submetido a manutenções, de quando em vez a gente precisa fazer uma limpeza no HD, retirar o excesso de cachê, para que de fato a gente absorva aquilo que é relevante. E a essa altura o que é relevante é entendermos que não permaneceremos nessa terra para sempre. Moisés passou por ela com a mesma compreensão, e você se lembra da história: deixou o Egito, sua glória, porque tinha consciência de algo melhor. O cristão que vive nesse mundo sabe que aqui ele é peregrino na jornada, peregrino e forasteiro. A gente está aqui de passagem, é um período, é um estalar dos dedos, é um sopro. Já já ele nos chama, ou a nós individualmente, ou a nós coletivamente, vamos embora daqui. É a celestial, a compreensão ou a sua verdadeira cidade, é a celestial de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Essa é a esperança, ou pelo menos deveria ser, de todo crente. Viveremos todos em unidade. Essa é uma declaração conclusiva. Lá no céu não haverá placa denominacional. Aqui ela existe por razões humanas. O ser humano tem em si, na sua essência, a dureza do coração. Existem distinções de pensamentos, os pensamentos são opostos nisso e naquilo, e por isso existe uma gama de tradições, especialmente as sérias, a essas que eu me refiro. Agora, lá nos céus, o pastor faz questão de elencar 2 textos, um que se refere às 12 portas, simbolizando as tribos de Israel, e os alicerces, simbolizando os 12 apóstolos, uma figura vetero e outra neotestamentária, para unificar aquilo que Gálatas 3:28 diz por meio de Paulo: nisto não existe judeu nem grego. Ou seja, não haverá distinção de Israel e dos cristãos alcançados pelo poder da graça de Cristo Jesus. Lá haverá unidade. Como dizia em princípio, não haverá distinção denominacional. Aqui é o grupo dos assembleianos, ali do grupo da igreja tal. Não, senhores, nós não teremos essa facção, né, lá nos céus, essa distinção, essa cisão, essa ruptura, esse grupo, isso não existirá. Primeiro, porque voltaremos à essência inicial. Se lembra do que discutimos no primeiro tópico e na aula anterior? Nós voltaremos ao estado perfeito, voltaremos a um estágio onde o pecado já não impera, já não existe, onde a corruptibilidade se revestiu da incorruptibilidade, onde a mortalidade se revestiu da imortalidade. É um outro cenário, é um outro contexto no qual a unidade prevalece. Finalmente em casa. Assim se encerra o item 3 e assim eu concluo a minha participação com vocês nesse importante trimestre. Aqui o autor diz: sabemos que nossa morada não é aqui nesse mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados peregrinos e forasteiros ou estrangeiros na terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que nossa cidade, ela está nos céus, conforme aborda o capítulo 3, verso 20 da carta aos Filipenses. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra. E sabe lá Deus quando esse fim acontecerá. A nossa jornada, essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Tenha essa esperança, tenha essa expectativa. Nutra, cultive, irrigue essa esperança no seu coração. Não permita que o neoliberalismo, que
que as mensagens atuais, que a distorção ética, filosófica, que a inversão teológica venha para a sua memória e tente usurpar, deturpar, retirar, roubar, furtar da sua memória essa esperança. Não permita, acredite, Jesus vem e nos levará para uma eternidade com Ele. Oxalá que isso aconteça hoje, mas se não acontecer, sigamos firmes até que esse advento finalmente aconteça. Deus te abençoe. Encerrando a lição de hoje, encerrando o trimestre, onde fomos abençoados pelo Senhor Jesus com essas lições, aprendemos que o céu é o destino final de uma jornada, que teve início no novo nascimento, e do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos. Eles intentam nos desviar dessa rota para o céu. O adversário quer nos desanimar, quer nos destruir, mas durante a travessia dessa jornada é necessário toda a vigilância, toda a prudência, todo o zelo. É necessário que consigamos exercer sempre esse caminho, essa rota, esse compromisso de obediência a Deus, sabendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, porque a Canaã celestial é logo ali. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, não julgue, não questione, mas mantenha a sua vida espiritual no altar do Senhor. Uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de compromisso, uma vida de oração, mas também de leitura da Palavra de Deus e meditação da Palavra de Deus. Uma vida de consagração a Deus. E assim, o Senhor Deus continuará dispensando sobre nós das suas infinitas bênçãos. Meu muito obrigado a você, Deus te abençoe. Estaremos de volta na próxima lição e já no próximo trimestre, permitindo o nosso bom Deus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.